boa tarde a todos, muita paz, perdoe os imprevistos. A tecnologia de vez em quando deixa a gente meio agoniado. Mas uma tarde muito agradável e nós estamos aqui em nossa casa, a nova casa, o despertar da consciência, e contarmos hoje com a presença do nosso irmão Martins, que é do Centro Espírita Novo Horizonte, que é uma co-irmã nossa, lá em Serra Talhada, que nós trabalhamos juntos nesse processo do movimento espírita em Pernambuco. E ele vai nos dar a honra de hoje termos a sua palestra com o tema Como será o amanhã, E precisamos realmente ter alguma luz, Fala-se tudo do novo, novo normal, e como é que vai ser o amanhã. Então ele vai trazer justamente esse tema que vai nos ajudar a termos uma compreensão bem melhor. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, entrar em sintonia com a equipe espiritual, orientadores da nossa casa, para que nós possamos assim receber todos os eflúvios de paz, de harmonia e de equilíbrio. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, nós rogamos o Teu auxílio, o Teu amparo, envolve a todos nós em Teus fluidos de paz, de harmonia, de confiança, de fé, para que nós possamos superar a nós mesmos nessas nossas necessidades de crescimento, de aprendizado que estamos passando nesse período aqui na Terra. E tenhamos a força, a coragem para vencer toda e qualquer dificuldade. E na verdade, Pai amado, sabemos, se trata de oportunidades que vós está nos concedendo para aprender um pouco mais das virtudes, dos valores do bem. E é dentro desta paz, dessa luz, dessa harmonia, rogando o amparo e o auxílio do nosso Pai Celestial, do nosso amado Mestre Jesus, do mentor da nossa casa, nosso irmão Abdu, é que damos por iniciada a reunião desta tarde. A palavra, o nosso irmão Martins, que terá até Martins 16 e 15, 17 e 15, Porque nós começamos mais atrasado. Boa tarde. Essas pequenas dificuldades surgem nas nossas tarefas de cada dia e na propagação dos ensinamentos de Jesus surgem com mais frequência. Então a gente se organiza, planeja as coisas, mas sempre tem alguma experiência nova, de paciência, para resignação, para experiência, enfim, para que a gente aprenda a fazer melhor. Meu nome é Jesus Martins, eu gosto de chamar Martins porque é no meio religioso. Se ficar chamando Jesus pode gerar algum desentendimento, alguma confusão. Até brincadeiras mesmo, De vez em quando alguém tira brincadeira assim, por causa da semelhança do nome. De fato, Martins pega melhor. Nós estamos trazendo hoje, com muita satisfação, esse tema, como será o amanhã, porque nesses últimos meses a humanidade entrou numa fase de ebulição, de efervescência, meio que perdida, meio que buscando explicações sobre um acontecimento novo, uma causa nova, que nem os que eram especialistas estavam preparados
para nos explicar, porque também não entendiam. À beira de uma, quem sabe, terceira guerra mundial, havia uma preparação para isso. Deus nos chama a atenção com algo que é invisível ao olho nu e que faz se curvem todas as potências mundiais. E a gente começa a perguntar: quando é que isso vai terminar? Quando vai cessar? Será que quando passar essa pandemia nós voltaremos ao normal? Qual será o nosso normal? Como será isso? Aí eu lembrei de uma música popular, ficou bem conhecida, fez um sucesso, né? Como será o amanhã? O cancioneiro, compositor popular, ele vai dizer mais ou menos assim: a cigana leu o meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomantes. Eu sempre perguntei: como será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei o mal me quer, primeiro amor de um menino. E vai chegando o amanhecer, vejo a mensagem zodiacal e o realejo diz que eu serei feliz. E esse trecho da canção retrata um costume popular, mesmo do povo brasileiro. Porque muitos de nós, brasileiros, nós acreditamos nessa sorte que os astros lançam sobre nós. Quando eu digo nós, eu estou falando do povo brasileiro que consulta o horóscopo, que vai vez por outra numa pessoa dessas que presta serviço de adivinhações, talvez alguém que exerça a mediunidade em outras esferas não espíritas, na atividade espiritualista de um modo geral. E o brasileiro tem uma simpatia, né? Se sente atraído pelas coisas da espiritualidade, não obrigatoriamente espírita. Porém, nós, os que enveredamos pelo caminho do espiritismo, e em particular os que estudamos a doutrina espírita, nós somos levados a pensar assim, um amanhã diferente, um amanhã que traga para nós as consequências de hoje, da nossa maneira de ser hoje. Na mídia mesmo, nas redes sociais, nós encontramos, de vez em quando nós trocamos pelo Zap mensagens de otimismo com as pessoas, aquelas que dizem assim: bom dia, né? Viva hoje, vive intensamente o presente. Hoje é por isso que é um presente, né? A gente chama de presente porque Deus nos deu. Só que tem mensagens dessas que elas, embora elas preguem um otimismo, elas nos levam assim a entender que o indivíduo pode aproveitar do jeito que ele quiser, o máximo possível, o dia de hoje. Mas o Evangelho nos fala sobre sementeira, sobre semeadura. O Espiritismo nos fala sobre lei de causa e efeito, lei de responsabilidades. E nos leva a entender que o amanhã, como ele será, resulta do que a gente semeia hoje, do que a gente semeou ontem, né? Então, o amanhã, ele tem consequências muito fortes do que se fez anteriormente. É como se a gente estivesse hoje preparando mesmo o amanhã, vivendo hoje, mas de forma a viver o dia de hoje, preparando um amanhã melhor. Tem uma outra questão que é preciso a gente considerar quando refletimos sobre o futuro. É que para o encarnado, para nós os encarnados, os de carne e osso, o amanhã é um decorrer de 24 horas. Então amanhã será domingo.
E a gente sabe mais ou menos como é que se dá um dia, né? O amanhecer e aquelas obrigações que nós temos que são rotineiras de cada dia. Os espíritos mais elevados, os espíritos que a gente chama superiores, aqueles que administram em nome de Jesus os povos, as sociedades, as cidades, os bairros, os que cuidam dos lares, os que cuidam de nós, em particular, nós aprendemos a chamar anjo da guarda. Então, esses benfeitores espirituais, eles, conforme o grau de evolução que possuem, que atingiram, eles têm uma visão de futuro mais ampla. O amanhã deles é mais dilatado. A maneira de enxergar o futuro, para eles, é mais ampla. Eles têm uma panorâmica mais ampla do futuro. Pedro, o apóstolo, vai dizer assim: um dia para o Senhor, para Deus, é 1000 anos. 1000 anos. Claro, ele está falando uma linguagem profundamente simbólica. Mas Paulo, o apóstolo dos gentios, Paulo vai dizer também isso. Um dia para o Senhor, 1000 anos. E isso vai ficar bem claro, embora simbólico, quando a gente faz um estudo da parábola Os Trabalhadores da Última Hora. Então, em 1862, se eu não estiver enganado, o Espírito Verdade trouxe uma instrução para no Evangelho segundo o Espiritismo, que numa tradução é intitulada A Era Nova, e noutra tradução é intitulada A Nova Era. Só é jogo de palavras. Mas o teor da mensagem é bem interessante. Ele começa com uma linguagem bem poética, dizendo que, chamando a atenção de quem está lendo, dizendo assim: vocês não percebem o ribombar dos trovões, o toque dos clarins, né? Chamando a atenção assim: vocês não estão percebendo os sinais? Uma nova era se anuncia para a humanidade. 1861, 62. Pois bem, se a gente estiver acordado, bem esperto, tem gente até que paga um bom dinheiro para ir para um lugar onde, assim, ao entardecer, você pode ver um pôr do sol lindo. Eu tive a oportunidade de ir lá em João Pessoa, na Praia do Jacaré, se eu não me engano. Tem um ponto, as pessoas vão, muito turistas, vai para lá, porque onde o sol vai se pôr, é muito bonito. Ele vai se pondo, assim, tem o mar, e aqui o sol vai se escondendo, como se ele estivesse mergulhando no mar. É lindo aqui, né? Pessoas filmam e tal. Então a gente observa que vai transitando lentamente para anoitecer. Então a passagem de um dia para a noite, naquele momento, fica assim bem claro. Coisa que a gente não percebe com clareza durante o dia, não. Mas naquele momento do entardecer, a gente percebe como se deu a transição do dia para a noite. E vai ficando escuro, né? E tem aquela noite alta que fica um breu, muito escuro. Mas o homem do campo, e pessoas que têm talvez o ofício de ficar acordado durante a noite, percebe quando vai clareando aquela barra da aurora, do alvorecer, o dia se anunciando e vai chegando. Então nós temos sinais de que a nossa era de um dia vai findando quando o sol se põe, tem sinais, e vai
anunciando que está chegando um novo dia pelos sinais que a natureza nos mostra, da luminosidade dele e de outros fenômenos. Para os espíritos mais elevados, também essas transições, esses dias, dão sinais. Observemos Jesus falando, quando ele está falando da parábola dos bodes, da separação dos bodes e das ovelhas, ele vai falar sobre sinais. Se você for numa espírita, ou alguém que se diz espírita, ou no espiritualista, fazer uma consulta com alguém, que às vezes tem pessoas que se dispõem a cobrar um dinheiro para lhe dizer algumas coisas, revelar algumas coisas, se através daquele indivíduo vier sobre o seu futuro profecias com data marcada, desconfie, não acredite não. Os espíritos bons, os espíritos superiores, eles não dão comunicação com data marcada. Ele não diz assim, tal dia, tal hora vai lhe acontecer isso. Porque eles sabem que tal dia e tal hora depende muito de como nós estamos agora. Muitas das profecias do Antigo Testamento, elas foram dadas para não acontecer. Muitas vezes os profetas disseram ao povo revelações espirituais para eles mudarem de conduta, de caminho, para eles se decidirem seguir por outras trilhas, para que aquelas anunciações não se cumprissem. Eram advertências. E muitas foram desobedecidas e o povo sofreu as consequências disso. Então os sinais são verdadeiros. Os espíritos superiores, eles trabalham com ciclos. Nós trabalhamos com o ciclo de um dia. Mas nós temos o ciclo de uma semana, de um mês, de um ano. Nós temos as estações, primavera, verão, outono, inverno. Nos lugares onde a vegetação é mais abundante, nós percebemos os sinais que a natureza vai dando conforme a mudança desses estágios. Muito embora de tanto se repetir, no calendário da gente já tem assim uma datazinha assim, dia tal, início da primavera, dia tal, início do verão, do inverno, mas isso são datas estimadas a partir de uma coisa que se repete constantemente. Mas se não tivesse o calendário, como é que a gente poderia observar isso? Pela manifestação da natureza, ela dá os sinais, ela mostra para a gente quando uma fase está encerrando, quando está começando a outra. Não tem saltos. A natureza não dá saltos. Então, nós soubemos, pela espiritualidade, através das instruções trazidas pela doutrina espírita, que os mundos são criados, eles têm um destino, um tempo de existência, depois eles se desfazem. Os mundos, os planetas, né? Então, em algum tempo, o planeta Terra foi formado. Ele tem um destino a cumprir. Tem uma lei do universo que é chamada lei de causa, que é chamada lei do progresso. Tudo está submetido a essa lei. É uma lei divina e ninguém foge dela. Todas as coisas e os seres e as pessoas estão submissos, subordinados a essa lei do progresso. Tudo precisa melhorar. Tudo é perfectível. Deus criou todas as coisas para, submetidas a essa lei, progredirem. E a Terra, no seu estágio inicial, quando ela já pôde receber a humanidade, quando já tinha gente vivendo nela, embora aqueles sejam bem primitivos ainda, ela era catalogada, chamada de Terra, planeta primitivo, morada primitiva, morada dos espíritos que estavam iniciando a sua caminhada num corpo de carne e osso humano. Mas as escolas, os planetas, eles sobem de nível. Pela lei do progresso, eles vão subindo de estágio. Chega um tempo na história do planeta Terra, da humanidade terrena,
que é necessário e suba mais um degrauzinho. E aí o planeta Terra entra para o estágio de provas e expiações. Os habitantes que vão viver nessa escola, nesse planeta de provas e expiações, são que espíritos? Que qualidade de espíritos? Os espíritos que não são mais primitivos, que já têm vasta experiência e que agora precisam, para melhorarem-se, para progredirem mais, para avançarem de estágio, eles precisam de duas coisas. Expiar, que significa, na linguagem bem católica, pagar os pecados, né? Pagar, compensar os erros que foram praticados e provar. Passar por uma prova. Passar por uma prova, todos nós sabemos como é, porque a gente já foi estudante, já passou na escola, já recebeu uma aula, de vez em quando o professor dizia, agora é prova, para você ver se aquilo que você aprendeu na teoria, se você naquela hora está com ele na ponta da língua, você sabe colocar e tirar uma boa nota. Então nós recebemos todos os dias teorias e precisamos exemplificar, praticar. Quando a gente tem a teoria e pratica, aí ela passa a ser incorporada como um patrimônio. Você passa a ser aquilo que você vive. Enquanto você não vive, você sabe, tem conhecimento. Mas o conhecimento está, vamos dizer assim, superficial. Ele não faz parte da sua essência, ele não é o seu cotidiano. Pois bem, então, dentro dessa escala de evolução, nós já vivemos um dia que está lá no passado, nós já tivemos um amanhã, que foi um amanhã primitivo, onde a gente tinha que passar boa parte do dia ou correndo com medo de alguma coisa que fosse nos devorar, a gente precisava sobreviver, né? E que a gente passava outra parte do tempo correndo atrás da alimentação. A nossa tarefa principal era essa, era alimentar, dormir e reproduzir. Sabe disso? Mundo de prova e expiação, nós temos intelecto, nós temos conhecimento, nós desenvolvemos tecnologia, nós temos malícia, nós temos espertezas, nós temos malandragens, nós temos qualidades. Isso tudo está misturado num pacote. Tem hora que a gente é bem bondoso, tem hora que a gente sensibiliza, tem hora que a gente fica com raiva, tem hora que a gente quer dar uma vingada em alguma coisa. Nós estamos nesse pacote aí, na qualidade de espíritos que precisam de passar por provas e por expiações para avançar. Os espíritos superiores, dentro do ensinamento espírita, nos dizem que agora nós estamos entrando para uma fase nova, que é a fase mundo de regeneração. Então a nossa escola, a nossa moradia, nossa casa, ela vai subir de nível. Vai subir de nível. Vai ser, com as bênçãos de Deus e da lei do progresso, um mundo de regeneração. Os espíritos que vão habitar esse mundo, tomara que sejamos nós mesmos, né? Eles são espíritos melhores do que nós no comportamento, na vivência. Eles têm ainda muita coisa por melhorar, mas neles não predomina o mal. Não predomina o mal. A comparação que os espíritos fazem na linguagem nossa, para a gente entender, é como se é como uma pessoa que adoeceu grave e foi para um hospital, fez o tratamento, se internou e recebeu alta. E quando recebeu alta, não tem mais a doença, mas ainda está fraco. Chama-se convalescença. Os primeiros dias depois de um tratamento intensivo, alguma coisa, de uma cirurgia, uma coisa bem pesada, agora você já está saudável, não tem mais aquele mal, mas ainda está fraco, enfraquecido. O mundo de regeneração é para os espíritos que vêm de longa caminhada, de muitas encarnações, de provas, de expiações, mas agora conseguir chegar num estágio bom. Nele não predomina mais a maldade. Já tem, mesmo que germe, começando a aflorar bons sentimentos. E esses indivíduos vão compor a sociedade do mundo de regeneração.
mas a natureza não dá salto, não é? Então a gente precisa de capacitar, de ir treinando aos pouquinhos para poder merecer, adentrar, residir no mundo dessa natureza. Para o espírita, o amanhã é um amanhã construído hoje, corrigido, pensado, refletido, os atos do passado, de antes de ontem do passado recente, do passado distante, mas sempre visando, vivendo bem, tranquilo, mas sempre visando aprimorar para que amanhã seja melhor, o espírita. Para os espíritos mais elevados, o amanhã se dilata mais. E eles disseram assim, como o espírito superior não marca data, então eles disseram pelos sinais. Eles disseram assim: entre o estágio mundo de provas e expiações, até chegar no estágio mundo de regeneração, serão gastos mais ou menos 1000 anos. A transição é de mais ou menos 1000 anos. Por que é de mais ou menos 1000 anos? Porque pode ser mais ou pode ser menos. Porque depende de nós. Se a gente se empenhasse mais no aprendizado e no exercício do bem, poderia encurtar esse prazo. Mas como é que nós vemos atualmente a natureza humana se manifestando diante de uma pandemia? Porque uma coisa, meus irmãos, é a gente agir. Eu praticar uma ação, eu posso planejar. Eu posso ir em minha casa, refletir, dizer assim, eu vou fazer isso, tal. Primeiro passo, fazer isso. Segundo, um planejamento possível para eu agir. Para eu reagir, não. Então, na ação, muitas vezes a gente faz maquiagem na ação. Mas na reação, quase sempre nós somos autênticos. Porque a reação nem dá tempo de pensar. Muitas vezes, então o temperamental, quando alguém pisa no cabelo, ele estoura, ele reage. Depois, né? Mas enfim, aquilo que veio à tona é o que realmente o indivíduo é. Nem que seja naquele momento, ele botou para fora seus lobos. Então na reação a gente é mais autêntico. Imaginemos, sem querer levantar críticas para ninguém, mas o nosso momento é um momento de medição, sabe? Nós estamos diante de um momento assim, imaginemos a espiritualidade superior com a pranchetinha na mão, fazendo a avaliação da gente. Aí diz assim, vai ser preciso usar máscara. A máscara custava 50 centavos na farmácia, de repente passou para R$3. Na outra semana era 5. Sei, mas essas máscaras não foram fabricadas naquele dia, no outro dia, elas já estavam no estoque, porque elas subiram para R$5. Por que aumentou 1000%? Reação. Eita, é a hora, né? Agora ficou bom, agora esquentou, agora é a hora da gente ganhar dinheiro. Então esse foi um pensamento, essa foi uma atitude, essa foi uma reação de alguém, não é? Então assim, tem medicamentos, vamos guardar, estocar isso, guarda no canto, informa que não tem mais, acabou a matéria-prima que fazia isso e tal, não tem mais. Aí a procura é muito grande, justifica agora a gente aumentar o preço, aumenta o preço. E se aproveitando de uma situação. Isso é aferido. Isso é medido. Eu dei aqui como símbolo, né, de uma pessoa com uma prancheta, para ficar assim bem mais prático para a gente, né? Mas a espiritualidade que nos administra monitora. Sabe essas coisas, elas ficam todas nos nossos arquivos. As nossas ações, as nossas reações, nada se perde. Um pensamento íntimo nosso, seja do bem, seja de uma coisa que não está legal, fica registrado. Deus tem conhecimento de tudo isso. O Espírito de grande elevação faz a leitura do nosso psiquismo. Olha para a gente, faz a leitura e diz em que situação nós estamos. Se a gente tem condição de ascender para grau tal, nível tal, ou se não tem. Porque o sistema de avaliação dele não tem como falir.
Porque avalia em cima daquilo que a gente intimamente é, sem maquiagem, sem disfarce. Então o nosso modo de pensar, o espírita, o modo de pensar o amanhã é diferente. Nós não podemos, a gente às vezes até canta, às vezes até a gente dança, quando a música é aquela, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas na prática não pode ser assim. O espírito não pode mais fazer parte dos que vivem essa filosofia, esse estilo de vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu, não é assim, né? Nós que temos que encontrar os meios, os melhores meios de fazer com que a gente leve a vida, a gente aproveite a vida, a gente tire o melhor proveito da vida, porque ela é o quê? É uma repetição de dias, com algumas muitas circunstâncias que não foram elaboradas pela gente naquela hora, mas são merecidas, elas vêm ao nosso encontro. Mas as que a gente pode elaborar, por que não elaborar melhores? Né? Por que não fazer uma programação, um planejamento melhor para o amanhã? Então, nessa proposta de transição, que se a humanidade, nessa prova que nós estamos vivendo agora, esse teste que nós estamos vivendo agora da pandemia, se a gente estivesse reagindo de forma mais humana, claro, tem os movimentos de fraternidade, de solidariedade. A gente vê nesses cataclismas, né, nessas grandes catástrofes que assolam a humanidade, nós vemos muitos movimentos de sensibilidade, de humanidade, de caridade, né? Os países que ajudam os outros, que chegam junto, a gente vê muito isso acontecendo. E isso marca positivo. Isso pontua positivo. Mas, no geral, a gente observa que o planeta Terra, a humanidade, ainda está assim, nesse jogo de balança. Né? Então, tem uma grande quantidade que pesa negativamente, tem uma quantidade que pesa positivamente. Os bons são tímidos. Por isso que a gente observa muito as propagandas, as divulgações nas redes sociais, nos programas de televisão, que destacam muito a coisa ruim, a coisa negativa. Os movimentos bons estão acontecendo, mas os que são mais divulgados, os ruins. Por quê? Porque os bons são tímidos, os bons não fazem propaganda do bem que eles executam. E passa muitas vezes essa ideia negativa para a gente. E o mundo, agora acabou. Agora não tem mais jeito. Como se Deus estivesse dormindo e Jesus estivesse se aposentado. E não é assim que acontece. Então nós temos nós estamos vivendo, meus irmãos, isso, os grandes nomes da doutrina espírita estão dizendo, porque eles são porta-vozes dos espíritos superiores, eles estão dizendo que a gente está atravessando uma fase de transição, de aferição dos valores, de medição dos valores pessoais. Jesus fala claramente isso, quer dizer, não é tão claro para muitas pessoas. Para nós, os espíritos, é claro quando ele diz assim, na sepia, um dia vai chegar, o Senhor vai chegar, vai voltar e vai fazer um julgamento, né? Vai estar lá o seu tribunal e vai fazer um julgamento, que é aqui na parábola da separação dos bodes e das ovelhas. Ele vai dizer que alguns serão lançados à direita, né? E entrarão no gozo do seu Senhor, na felicidade, e outros serão separados à esquerda, e esses vão enfrentar algumas dificuldades. Então a gente observa que nós estamos vivendo esse momento de separação. Agora, os espíritos que ainda têm alguma condição de se refazer, de se reestruturar, aqueles que ainda têm alguma chance, eles estão encarnados, estão reencarnando, porque Deus nos dá oportunidades a todos. Porém, os que não aproveitarmos bem essas oportunidades, poderemos ser convidados a ir para um ambiente A. Aqueles que
aproveitarem mais ou menos a oportunidade e tiverem ainda condição de permanecer no estudo, no exercício, esses terão um lugar B, que eu já vou dizer o que é A, B e C. Né? E os outros que estão bem, na condição de alunos bons, tirando acima da média, estão bem focados, esses vão ter um estágio C. O planeta Terra está em franca transição para a regeneração. O amanhã da gente pode ser domingo. O amanhã desses espíritos superiores é, com certeza, mundo de regeneração. O nosso amanhã vai durar aí algumas horas para pôr o sol, surgir a aurora e a gente dizer, bom dia, é domingo. Para esses superiores nossos, tem alguns séculos ainda para que essa transição se faça, e nós estamos entrando aí no entardecer, nós vamos pegar aí um momento de escuridão da noite, mas o Espírito Bezerra de Menezes tem algumas mensagens falando sobre isso, sobre depois do dia, a escuridão da noite, mas que persevere, que tenha fé em Deus, que se mantenha nos postos, porque uma aurora virá. E ele não está falando de 24 horas. Ele está falando de um ciclo maior, mas que se assemelha ao ciclo da natureza que nós conhecemos. Um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de alto, um momento de baixo. Todos nós temos isso nas nossas vidas, né? É a natureza que se manifesta, ou seja, no ciclo de um dia, ou seja, nas 4 estações do ano. Vem aquele período mais ameno, vem um período mais quente, vem um período, né, que tem uma flora, né? Enfim, a gente tem essas diversidades de altos e baixos, de diferenças que se repetem. E a espiritualidade que nos administra, que cuida do globo terrestre e que é auxiliar de Jesus, vem se manifestando agora, ultimamente, com muita frequência sobre esse tema, nos alertando da gravidade do momento, da gravidade da pandemia em si, não, da gravidade de como nos comportamos diante da pandemia. Porque a carga viral, o vírus, ele é um instrumento. Como nós nos comportamos, ou nos comportaremos diante desse momento aí, é o que de fato vai se marcar na história da nossa evolução. É que de fato vai pesar na nossa ficha individual. É como a gente vai administrando isso no nosso dia a dia, esse momento de transição. Aqueles que não aproveitarem bem o tempo, eles poderão ser retirados, afastados da coletividade e serão transportados para mundos que estejam no estágio da Terra de agora, ou da Terra de 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos atrás. Ou talvez, quem sabe, para mundos primitivos, do estágio que a Terra já foi. Isso é castigo? É não. Isso é programa reeducativo. Se Deus permite isso, é com o fim de restaurar em nós o divino, que a gente desviou, que a gente abafou, que a gente camuflou. Então, quando um espírito que está na condição que nós estamos vai levado para um mundo primitivo, ele vai prestar serviço lá, porque lá vai encontrar tanta gente mais atrasada do que ele, mas tão atrasado, que lá ele vai ser um modelo, ou ele vai ter uma oportunidade de ajudar aqueles a subirem de estágio. Já aconteceu isso com a Terra no passado. Se a gente procurar na história, na parte científica da doutrina espírita, né, que estuda os antepassados, que vê os fósseis, né, que vê assim a questão das escavações, de tudo que foi encontrado, de ossadas, de coisas assim, sabe, isso a própria ciência terrena dá essas confirmações, né, de que houve um tempo em que existia vida na Terra e que os seres, pelas próprias ossadas, eles eram
diferente dos atuais. Então, o indivíduo ele foi levado de uma situação bem melhor, ele decaiu. Isso a gente vai encontrar muito simbolicamente, nós vamos encontrar isso no Gênesis de Moisés, né? No livro de Gênesis de Moisés, que fala do espírito que perdeu o paraíso, né? Que estava no paraíso e perdeu. Enfim, é um símbolo dizendo assim, que o espírito em algum tempo ele pode decair. Ele pode decair e é sofrido isso. Imagina a gente estar vivendo uma época de grandes tecnologias, que tem muito conforto material, e a gente ser retirado de um ambiente desse e ser levado para um onde ainda não foi descoberto o fogo, onde se come ainda a carne crua, né, do animal recém-morto. E sem nenhuma das comodidades que nós temos. Então o espírito está num ambiente desse, ele sofre muito a angústia da saudade, que ele não leva para lá seus parentes, seus entes queridos, ele não leva. Ele sente muito uma sensação de perda mesmo do paraíso, de um dia ter tido uma coisa muito boa que perdeu. E a sua consciência lhe diz, naquele estágio, que ele pode restaurar isso, ele pode recuperar isso. Então nós poderemos, os espíritos que habitamos a terra, poderemos ter um amanhã doloroso, se a gente não cuidar bem do presente. Se a gente ainda for desses indivíduos que oferecem obstáculo ao progresso, que entrava o bem-estar da sociedade, que trabalha pelo prejuízo dos povos. E nós temos ainda, infelizmente, muita gente fazendo isso. Por questões ideológicas, por questões partidárias, por questões outras, tomam atitudes totalmente contrárias à lei da lei. Então, se esbarrar contra as leis divinas, imagina quem é que sai vencendo. Quem é que consegue vencer nadando contra a correnteza da lei divina. Esses serão levados de extinção. No Evangelho que diz assim, serão levados de rodão. Né? De rodão mesmo, esse rodão que você passa na casa assim e ele puxa a água com força. Né? Então é uma advertência para nós. Qual é a letra B? A letra B é os espíritos de ordem mediana, aqueles que, como nós, temos acertos, temos erros, temos qualidades e temos alguns defeitos, mas a gente está trabalhando no sentido de melhorar. Esses, para nós, tem uma saída bem legal. É permanecer encarnando na Terra, encarnando no planeta Terra, sob as bênçãos de Jesus, e fazendo parte desse rebanho, né, dessa parcela do rebanho que Deus confiou a ele, e a gente e o planeta vai evoluindo e a gente vai junto, entende? A nave vai voando e a gente não deixa de ser passageiro. Então, quando ela entrar em regeneração, a gente entra junto. Para isso, nós vamos precisar de algumas reencarnações. Mas não é desconfortável isso. Não é desconfortável. Né? É terra de provas e expiações. Entrando, a gente vai entrando junto. Vai ter umas noites escuras, a gente vai atravessar. Quando clarear, a gente está junto. E quando isso é assim, a regeneração, a gente está na nave. Com o aprendizado que foi possível adquirir durante essa trajetória. Mas se a gente quiser ser aquele aluno bom de sala, aquele que sabe que está com a matéria na ponta da língua, aí pode acontecer uma coisa extraordinária com a gente. Extraordinária. É a gente ser promovido logo. E sair daqui da Terra para um planeta já regenerado. Não é legal? A doutrina espírita, por promessa de Jesus, é a verdade, com a consolação. Nenhum ensinamento espírita tem caráter terrorista, de trazer para os indivíduos um dedo na ferida. Porque todos nós somos espíritos em processo de construção. Nós não somos defeituosos. Nada que Deus faz é defeituoso. Deus nos criou simples e ignorantes, porém perfectíveis. Ou seja, capazes de alcançar a perfeição.
Qual é a perfeição que a gente não vai alcançar nunca? A perfeição de Deus. Nós nunca poderemos alcançar a perfeição de Deus. Porque ele tem uma perfeição absoluta, a nossa é relativa. A nossa perfeição é aquela que um ser criado por Deus pode alcançar. Mas a gente pode se tornar perfeito. Ontem eu estava lendo a lição do Evangelho, do capítulo Sede Perfeitos. Jesus começa dizendo assim: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Dizendo aos discípulos, as pessoas que estavam ouvindo ele, né? Ele diz assim, e depois os Espíritos vão no comentário, isso é um versículo, né? Aí os Espíritos vão fazer um comentário, a doutrina espírita vai dar um ponto de vista sobre aquele versículo, dizendo assim, que seria impossível, né? Assim, se a gente levasse ao pé da letra o que Jesus disse ali, seria um contrassenso. Ser perfeito como o nosso Pai Celestial é. Aí vai dizer que Jesus tinha tido uma conversa com os Espíritos antes desse versículo. E aí alguém perguntou para ele, como é essa questão da perfeição? Aí ele disse assim, porque para alcançar isso, ele não podia aprofundar, porque a humanidade não tinha capacidade de compreender se Jesus aprofundasse. Sabe? O conhecimento que ele tem é extraordinário, mas ele tinha que dosar aquilo ao modo da compreensão de quem estava ouvindo. E aí, alguém perguntou para ele, ficou curioso, né? O cara queria saber mesmo, estava focado, perguntou. Jesus disse assim, é assim, você precisa amar seus inimigos, orar pelos que vos perseguem e caluniam, né? Aí Jesus vai dizer 3 coisas assim, que é muito pesada, muito difícil de fazer naquele tempo, principalmente, né? Enfim, resuma isso tudo, é amor. É amor. Então, o que é que nos pode levar para um amanhã feliz? É o amor. Como é que nós fazemos essa leitura do sentimento do amor? Isso é muito pessoal, sabe? Isso é muito pessoal. A nossa questão evolutiva faz a gente ler diferente. Sabe? Então assim, a palavra amor, tá, escutei, legal, sei até escrever. Mas como é que eu sinto? Como é que esse sentimento é em mim? A vivência disso em mim? Aí tem tudo a ver com a natureza, com a evolução, com a bagagem que aquele espírito tem. Então tem espírito que o amor ainda é amor. Muito sensação. Tem outros que o amor é amor sentimento. Mas tem outros que o amor já é um amor sentimento, mas de uma grandeza, de uma amplitude muito maior. Muito maior. Jesus é o modelo, é o guia, é o exemplo máximo disso, do sentimento do amor. E toda a doutrina dele, tudo que foi ensinado anteriormente à vida dele, e tudo que ele ensinou, e tudo que está sendo dito, trazido, vivenciado pelos seus emissários, pelos espíritos missionários que vieram em nome dele, nos leva a pensar, a repensar um dia mais amoroso, uma atitude mais amorosa, um pensamento mais amoroso, uma dose de amor em cada coisa, do jeito que você compreende o amor, do jeito que você sente condição de exemplificar o amor. Aí, se a gente fizer dessa maneira, se a gente conseguir fazer, nós somos capazes. A questão é só empreender, né? É empreender. Final de ano, né? Sempre tem aqueles questionamentos que as pessoas fazem, as propostas, né? Os anseios, diz assim, para o ano, e para o ano? Mas não, ano que vem, assim, eu vou emagrecer, vou fazer um regime. A partir do dia 1º, fazer um regime. Outro diz assim, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar. Então, cada um tem seu programa para o ano novo. Como se o ano novo fosse assim, uma coisa que você desligou desse, chegou uma coisa, uma remessa nova, e é tudo muito novo. Mas a gente sabe que não é. É continuidade. O outro dia é outro dia, o amanhã é o amanhã, vem naturalmente como tinha sido o dia passado. E aí, se você não tem, se esse pensamento seu não é um programa, se não está, né, se você não colocou aquilo como um programa,
Se você não tem um passo a passo para vivenciar, se não tem a disciplina assim de fazer, você não vai colocar em prática, não vai acontecer por milagre. Não vai chegar assim. Deus, me dê paciência. E Deus não tem como abrir sua cabeça, ou seu coração, ou alguma coisa de seus órgãos e colocar uma paciência lá dentro. Ele vai lhe dar o quê? Os meios, as oportunidades de você desenvolver a paciência. Então, assim, se quer realmente ser uma pessoa muito paciente, peça a Deus os testes, eles virão. Virão. Porque não tem como você ter uma coisa, adquirir uma coisa, se você não vai exercitar para adquirir alguma coisa. Essas situações que a gente acha muito bonito nos outros, né? Qualidades, virtudes, esses indivíduos alcançaram, sabe? Mas foi a pena de suor, de lágrimas, de esforços diários, de experiências de vida muito sofridas. A gente muitas vezes vê um atleta ganhar assim, uma medalha de ouro, aquele momento que ele faz aquela prova, ele sai em primeiro lugar, às vezes por milésimo de segundo ele conseguiu ganhar. E a medalha de ouro, a premiação, aquela festa, tudo. Mas foi um ano todinho de esforço, de dores, sabe? Quantas vezes ele foi medicado, quantas vezes ele foi, sabe, para especialistas, para cuidar das coisas, que machucou muito para poder alcançar, sabe, 1 milímetro a mais de uma coisa, 1 segundo a mais de outra coisa, um desempenho excelente, até ele ser o melhor naquilo que ele, às vezes até superando a ele próprio. Muitas vezes a marca melhor já é a dele, mas ele ainda supera a marca dele. Então, quando o indivíduo tem disciplina, quando ele é focado, ele alcança isso. Esses dias eu estava vendo um programa sobre dietas. Pessoas que querem perder peso, ou pessoas que querem uma ajuda para controle de diabetes, sabe? Ou essas coisas assim, que às vezes que são muito limitadoras. E um especialista disse assim: a gente tem aqui um programa que 90% dos casos dá solução. Agora é preciso você fazer isso por 90 dias, sem falhar um dia, 90 dias. E disse ele, o especialista: o nosso corpo físico se adapta a qualquer coisa, se você fizer um exercício de 90 dias. 3 meses fazendo o mesmo protocolo, o seu organismo se adapta. Alguns dias fazendo a mesma coisa, você, espírito, se habitua. Isso serve por bem, serve por mal. Uma vez eu coloquei meu carro para lavar, um lava-jato, fiquei sentado assim esperando terminar o serviço. E junto dos que estavam esperando, tinha um amigo, um conhecido nosso, que tinha sido um menino muito bom, mas depois ele entrou, por forças de algumas circunstâncias, ele entrou no ramo da pistolagem. E aí alguém já tinha tirado a vida de algumas pessoas. E alguém estava lá e perguntou assim: rapaz, como é esse negócio de matar gente? Aí ele disse: a primeira vez que eu fiz isso, eu passei uns dias sem dormir. Vocês sabem, né? A gente tem família, foi intriga de família, foi uma coisa assim, tal, acabei me envolvendo. E a primeira vez eu passei uns dias sem dormir. Depois não. Depois eu acostumei. Hoje, aí quem ficou sem dormir fui eu. Ele disse assim: hoje não tem diferença nenhuma. A diferença de uma pessoa para um animal é só porque a pessoa se mexe mais. Imaginemos, né, essa mente como desceu. Quer dizer, chegou no estágio que ele comparou isso. Tirar a vida de uma pessoa, a vida de um animal, não tinha só um grau de dificuldade. Que a pessoa podia se mexer mais do que o animal. O animal podia ficar numa bebida, numa pastora, numa coisa, era algo mais fácil. Então, o nosso irmão Haroldo Dutra, numa palestra muito interessante, que são todas as palestras dele, ele disse assim: o espírito não retrograda. Aquilo que você adquiriu em evolução é seu. É um patrimônio que você não perde.
Então, se você conseguiu o estágio A, você não volta para o estágio 0. Se você foi lá para o estágio B, você não volta para o A. Aquilo que você conquistou é seu. O espírito não retrograda, mas degrada. Com o patrimônio que você tem, você pode prestar serviço a coisas que não são de ordem divina. Por isso é que quando o espírito entra pelos esforços próprios e a assistência espiritual, ele entra no estágio de regeneração. Imaginemos nós lá, já no planeta de regeneração, onde o bem é maioria, onde o mal ainda existe, é minoria, e não é o mal praticado como é praticado aqui na Terra. É apenas fruto de imperfeições. Não tem as desgraças que a gente vê aqui. A vida social lá é muito mais equilibrada do que a que nós experimentamos agora. O mundo de regeneração é um mundo de pessoas que tiveram grandes enfermidades, mas agora estão convalescendo. Ou seja, ainda anda devagarinho, ainda tem uns cuidadozinhos, ainda tem uma marcazinha dos pontos, da cirurgia, mas estão saudáveis. Imagina que ainda pode cometer desatino e perder aquela oportunidade e voltar para a escola anterior, para o estágio anterior, ou pior, ou mais baixo. Porque a quem muito é dado, muito é pedido. Ou seja, nós recebemos oportunidades e os espíritos bons que velam por nós, nos dando essas oportunidades, essas assistências, esses investimentos, eles esperam da gente. Então, esperam da gente um comportamento melhor, um empreendimento mais firme do bem, uma dedicação maior ao trabalho da fraternidade universal, que o indivíduo deixe de cuidar apenas dele, se cuide, mas tenha um olhar para a coletividade, para o ambiente onde ele foi plantado, não é? Muito especialmente para aquela célula bem pequenininha que é o grupo familiar, que é onde a gente muitas vezes não se suporta, não tem desentendimento. Então aquela é a primeira célula, é ali onde o indivíduo é preparado, ele deve se capacitar, é ali, para ser um doador universal, é naquele ambiente. Se ali ele dá patada, se ele dá coisa, se ele espanca, se ele grita, ele não está pronto para servir a humanidade, a coletividade. Ele poderá até botar uma carteirinha, um crachá, e ir da porta para dentro da instituição e falar manso. Mas na intimidade ele não é aquilo. No ambiente do lar ele não é aquilo. Não é? Na convivência doméstica, familiar, mais íntima, ele não é aquilo. Então preparemos o nosso amanhã. O espírita, ele tem ferramentas, ele tem instruções, ele recebe capacitações. Não que seja melhor do que os outros, não. Talvez seja um dos mais necessitados, né? Mas recebe isso, tem essas ferramentas para se tornar uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, dá melhor contribuição no ambiente onde ele vive. E assim galgando, né, os degrauzinhos de evolução e ter, quem sabe, nessa encarnação, o merecimento, o crédito de já ir para uma esfera mais elevada, ou continuar caminhando junto, irmanados, atravessando essa noite que se faz sobre o planeta Terra. Recentemente, o Espírito Bezerra de Menezes, eu quero pedir aos irmãos, fazer uma observação, pedir aos irmãos bastante cuidado. Está veiculando na internet, nos apps, vários videozinhos dizendo que as mensagens são de Bezerra de Menezes. Cuidado, tem muita coisa que não é. Então hoje está se passando muita coisa assim, dizendo que é bom a gente ter uma atenção, não ir logo acreditando, sabe? Ir logo compartilhando, sem primeiro fazer uma avaliação. É preciso a gente saber como é a linha de raciocínio de Bezerra de Menezes, como é a linha de mensagem dele, como é que ele se expressa. Inclusive tem uns palavreados que são característicos das mensagens dele, tem uns vídeos que não tem nada disso, sabe, tipo água com açúcar, tem umas coisas que... Mas ele
tem se manifestado muito a respeito desse momento que a gente está vivendo, trazendo palavras verdadeiras, mas extremamente consoladoras. Recentemente, Divaldo Pereira Franco recebeu uma obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, muito interessante, porque ela é uma obra elaborada por um Espírito que tem essa capacidade, falando totalmente do momento que a gente está vivendo. E nenhuma instrução espiritual séria desse momento está dizendo que aqui, daqui a pouquinho já vai ficar bem, que assim que aplicar a vacina, a Terra vai voltar a ser um paraíso, que nunca foi. Em nenhum momento está dizendo que a gente vai voltar para o normal antigo, que vai ser logo. Não. Essa é a verdade. Mas tem as consolações, né? Muita ajuda. Por exemplo, uma delas, Jesus autorizou a encarnação de espíritos de grande elevação. Então, mais ou menos aí uns 10 anos, 15 anos, esses indivíduos vão estar fazendo suas obras. Se Francisco Cândido Xavier, fez o impacto que fez, causou o impacto que causou, no Brasil e no mundo, 1000. E se for 1000? Não precisa ser 1000 em Minas Gerais, não. Ele sozinho em Minas Gerais lançou luz para o Brasil e para o mundo. 1000 espíritos. O que é que acha? E eles não vêm para crucificar a gente, não. Eles vêm para nos ensinar, para nos sensibilizar com a sua presença, com a sua luz, para tornar menos difícil a nossa caminhada, se a gente quiser caminhar no mesmo sentido. Então, é bom que a gente se fortaleça, se anime, né? O bem vencerá sempre, embora o mal incomode bastante. Vamos trabalhar hoje o nosso amanhã. Como será o amanhã? Depende de nós. O nosso amanhã depende somente de nós. O que irá me acontecer? Vamos construir hoje que seja um acontecer bom, porque a ajuda não nos faltará. Eu estou muito satisfeito de estar aqui, agradeço por estar aqui, muito obrigado pela paciência, pela tolerância. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos assista. Continue conosco, hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Por esses ensinamentos que nos ajuda para esse momento vivenciarmos, né, de uma forma serena, segura, confiante, sabendo que nada por acaso, tudo que nós estamos passando, né? Então, agradecemos e pedimos que ele levar um abraço fraterno de todos que fazem o despertar da consciência para o Novo Horizonte, né? Essa casa irmã que nos acolheu e sempre nos auxilia e nos ampara. Tudo de bom, meu irmão. Então vamos dar alguns avisos. Nós estamos já nessa fase, né? Esse novo normal, tendo já nossos estudos presenciais nas segundas-feiras, com o estudo do Livro dos Espíritos, alternando o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Também temos atividades de vibração, atividade de fisioterapia à distância, nos sábados, na segunda-feira de vibração, e as palestras no sábado, como essa, né? Às 16 horas. E estamos também gravando para manter nas mídias, né? Para aquelas pessoas que não estão podendo vir assistir, tá certo? Então a nossa casa vai se esforçar nos cuidados para que a gente se mantenha dentro de uma segurança e que possa assim manter todas as nossas atividades, certo? Futuramente vamos desenvolver mais algumas coisas em função de como as condições permitirem, né?
Ficamos também agradecidos a todos que estão colaborando nessa parte e que nós estamos aí numa campanha para dar continuidade às obras da nossa casa, né? Vocês viram, chegou uma posição bem interessante, já dá para a gente funcionar, mas ainda falta uma série de coisas para a gente concluir. E aí a gente está numa campanha com um sorteio de um televisor para ver se a gente arrecada fundos e dá encaminhamento, né, às coisas que ainda faltam em nossa casa, né? Então nós agradecemos a todos e pedimos a nossa irmã anunciada que profira a prece de encerramento dos nossos estudos. Pai de misericórdia, Mestre Jesus, amigos espirituais que nos assistiram nesta maravilhosa palestra desta tarde, nós agradecemos por todos esses ensinamentos que foram passados, essas alertas para que tomemos posições mais adequadas em relação ao futuro das nossas vidas, a responsabilidade que precisamos ter com o presente, com a transformação mais rápida do nosso mundo de provas e expiação. E nos pedimos, continue conosco, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando aquela força para podermos realizar as transformações necessárias na nossa vida, especialmente na melhora da convivência com os nossos irmãos, com os vizinhos, com os nossos familiares, com todas aquelas pessoas, aqueles irmãos que precisamos melhorar a convivência. E agradecemos por todas as oportunidades de aprendizado, como esta oportunidade, e nos pedimos, continue conosco, nos ajudando, nos incluindo, hoje e sempre. Que assim seja. E é dentro desta paz, desta luz, desta harmonia, agradecidos ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual de nossa casa de oração e de trabalho, é que damos por concluído a nossa reunião nesta tarde. Que assim seja.